Oi, gente, aqui é a Jade. Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Blitz Soul Wrestling aqui no canal. E dessa vez eu vou estar trazendo um outro guia de personagem aqui pra vocês. E o personagem da vez será ninguém mais, ninguém menos do que o nosso novo suporte, né? Que chegou aí no banho. No banho. Chegou aí no banner. O Zael Aporro. Conhecido carinhosamente por Zaela Porra Grande. Ele é um suporte Spirit, né? E é um suporte ali focado em buffar o time de Spirit. Ele não é um suporte tão generalista assim quanto algumas pessoas achavam que ele seria. Então eu acho que ele é um suporte mais dedicado mesmo pro time de Spirit, que fez certas mudanças no time de Spirit que pode ajudar quanto ser meio triste, dependendo do ponto de vista. Mas ele é um personagem ótimo, maravilhoso e super recomendo que vocês peguem ele, tá? Logo de começo já vou deixando aqui. Minha recomendação é um personagem lindo, é um personagem muito bem feito, ele foi muito bem desenhado, o design dele tá muito fiel ao anime mesmo. E é isso. Bom, ele é um suporte spirit, ele é focado em buffar o time, tá? Como sempre eu digo nos guias, personagem nível 100, arma nível 100 também, tá? Tudo no máximo. Principalmente personagens da CSR, né? Que geralmente a gente tem um pouco mais de apego, né? Em jogos de gacha. Bom, no guia dele aqui, fala pra você upar a passiva, ultimate, o counter, o ataque básico e a técnica. Eu concordo com essa linha aqui. Eu só substituiria talvez o counter pela técnica, tá? Mas upem tudo. Tudo que vocês conseguirem upar, vocês upem. Aqui tem o time dele bem free to play com a Rukia e com a Aurora. E o time dele de Toshiro e Aizen. Mas também tem como você utilizar ele com Momo de suporte, os dois suportes. Tem como utilizar ele, Urahara e Toshiro de DPS. Tem como utilizar ele, Momo e Aizen. Ele, Aizen e, né, é, Urahara. E tem como utilizar ele, Aizen e Ururu também. Bom, ele é um suporte, completamente suporte, né? Mas ele causa dano, ele tem uma dificuldade baixa. E a sobrevivência dele é bem ok. E o controle de campo dele é até legalzinho. Ele tem um controle de campo na técnica. E eu acho bem interessante. Contra inimigos pequenos, então é bem legal. De stamps, nós vamos ter a stamp principal dele, né? Do banner, que eu ainda não consegui pegar, mas vou pegar. Que quando ele usa a técnica, ele ganha imediatamente 3 pontos de material de sacrifício. O que eu vou mostrar pra vocês é uma passiva que ele tem, tá? Que é de onde vem um dos buffs dele. E depois de utilizar a Ultimate, o controle dos 5 sentidos, aumenta o ataque de todo o time em 15%. E aumenta o crit damage do Zael em 22%, tá? É uma core stamp bem interessante. Assim, eu diria que não é uma core stamp muito absurda, mas é uma core stamp legal e que vai ajudar aí, né, os seus personagens. E vai ajudar também na build do Zayal, porque vocês vão ver logo logo que dano crítico é uma coisa bem importante para ele. De segunda nós temos essa daqui, que depois de utilizar a Ultimate, a técnica, desculpa, o time todo ganha ataque, né? 6% de ataque aqui, pelo menos no stage 1. É 12% no máximo, se eu não me engano, por 25 segundos. É interessante, dá pra utilizar. É, basicamente é o buff que ele dá aqui, né? Mas sem a parte do dano crítico, né? Eu tô até, sei lá, pensativa se eu vou realmente pegar a arma de Leon Leon. Eu vou pensar. Mas tô querendo, porque eu gosto de ter o personagem e a arma assinatura eu acho bonitinho. Mas enfim, Core Stamp é a Core Stamp dele, né? Assinatura, que na Spirit Damage Bonus, eu já peguei ela. É, Quando começa a batalha, o time todo ganha 3 stacks de Intel Control, esse que é um tipo
que garante a todos os personagens spirits é, aumenta o dano causado, gente, dos personagens do time. Eu explico na hora que eu for explicar as passivas, é mais fácil do que ficar explicando pela Core Stamp. E quando ele utilizar a ressurreição, imediatamente garante as análises lá, igual ao número de Intel Control. Tá? E depois de 20 segundos de usar um especial ataque, os personagens Spirit ganham 40% de aumento de dano crítico. E o personagem em campo ganha 15% de Ultimate Charge Rate. Isso é muito interessante. É até interessante eu pensar agora que talvez seja interessante usar ele com Green Joe por essa questão, por causa dessa Core Stamp. Eu não sei como é que ela fica no nível máximo, se isso aqui vai subir para 30%. Se subir, pode ser que seja interessante no Green Joe, ele só não vai ter o buff de dano crítico, né? Mas a Ultimate Charge Rate ele vai ter. Enfim, delírios, devaneios. E aqui, depois de utilizar Ultimate, o time todo ganha 6% de buff de ataque, ou seja, ok. Mas você consegue pegar dele no corredor, no stamp corredor, né? E recomendado aqui é o próprio set dele, que aumenta a base de ataque dele em 20%. E toda vez que utilizar um counter-ataque, o time inteiro ganha Spirit Damage em 10%. E depois de utilizar Ultimate, aumenta a maestria Spirit do time em 4%. Pelos próximos 30 segundos. E esse efeito não estaca. Eu sinceramente não vou saber matematicamente o quão isso é bom, ou se tem uma opção que pode ser melhor para ele, mas eu vou usar o artefato dele. Então, recomendo que vocês usem também. Mas caso vocês tenham uma opção mais interessante, deixem aí nos comentários. É sempre muito bem-vindo, tá bom? Lembrando que pode utilizar agora o set dele e junto com outro personagem de suporte usando o set do Urahara, ou seja, mais buff. Ele é um personagem, gente. Lembrando, ele é um personagem que precisa bastante de ataque, dano crítico e Ultimate Charge Rate. Vocês vão ver que chance crítica não é muito importante para ele, mas vocês podem colocar caso queiram, tá? Na arma que o meu tá utilizando, depois dele causar o dano Spirit, o base ataque dele aumenta em 30% por 12 segundos, tá? Mas vocês podem utilizar essa daqui, que depois de utilizar a técnica, bufa o time inteiro, né? Inclusive eu vou estar trocando, vou estar botando essa daqui. E vou estar acendendo no nível máximo, e é 12% mesmo. 12% pro time todo de ataque depois que ele utiliza a técnica, tá? Nas skills, nós temos primeira passiva dele, né? Todos os ataques qualquer ataque do Zael, gente, vai summonar os fractions deles, que são os bichinhos deles, que vão deixar meio que um material de sacrifício no campo. E quando o Zael detona, usando o ataque dele carregado, né, que é o ataque especial, vai consumir essas stacks e cada stack aumenta a maestria Spirit em 0,4% por 20 segundos, estacando até 6 vezes. Quando ele estiver na ressurreição, o Zael Porro garante pro personagens uma stack de simple analysis, de análise simples. Tá. E toda vez que o personagem em campo, Spirit, ele der dano, ele vai ganhar mais stacks desse Simple Analysis, né? Dessa análise simples, estacando até 30 vezes. E esses stacks, cada stack vai dando 0,5% de dano crítico pro personagem por 30 segundos. Se o time tiver incluído um ou dois personagens espíritos além do Zayela Porro, o buff que ele vai dar para esses aliados vai ser vai ser duplicado ou quadriplicado. Vocês estão vendo aqui, ó, 2/4. Se for um personagem, Spirit, vai ser 2. Se for dois personagens junto com o Zael, vai ser 4 vezes do valor original de todos os buffs da passiva, tá? Não só desse de dano crítico, tá? Então, ele é feito assim pra mono Spirit mesmo, é maravilhoso.
Então, sinceramente, eu não vejo ele sendo utilizado em outros times que não seja time de Spirit. É, a primeira passiva dele, né, que a gente upa, toda vez que usar ela por utilizar técnica ou counter-ataque, o time todo ganha 10% de ataque por 20 segundos. Depois de começar a batalha, se o ataque do Zael for 3.280, a cada adicional de 500 de ataque, aumenta o efeito do Intercontrol dele, né? E em 0,5% até 0,6%. Isso daqui é um negócio que dá. É um negócio que você sacrifica lá e. Gente, é muito simples a gameplay dele. Vocês vão. Todos esses buffs aqui, vocês vão conseguir ativar apenas com um botão, praticamente, tá? Então não se preocupem. No texto parece complexo. Eu me confundo, mas é tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês. E a terceira passiva dele é quando começar a batalha, se o dano crítico do Zael for 75, a cada adicional de 25 de dano crítico, aumenta o efeito do buff dele em 0,5% até 1%. Ou seja, quanto mais dano crítico, quanto mais ataque você tiver, melhor. Tá bom? Então vamos lá. A técnica dele é simples, gente. Dá dano, tá? E ativa o terceiro hit do ataque dele. E se você tiver a core stamp dele, você vai ganhar 3 pontos de análise simples, que é o que os seus fractions deixam no campo. Que eu vou mostrar pra vocês na batalha. O ataque básico dele é um ataque básico normal. Ele tem um especial ataque que detona, né? E pega os materiais sacrificados e o Intel Control. São os buffs. O ataque especial ativa os buffs, basicamente. E a ultimate dele, né? Que depois que usar ela, porra, ele engole a espada dele, ele entra no estado de ressurreição. E o ataque básico dele é encantado, mas você não vai ficar dando básico ataque. E basicamente a ultimate dele é assim, gente. Se você tiver com o boneco Spirit no campo, quando você bater com seu aliado Spirit, o Zael vai ficar dando um ataque como se fosse um personagem tático, entendeu? E aí ele vai aumentando as stacks dele lá da passiva para buffar o time, tá? E por último, ele tem uma segunda ultimate, que aí ele volta, ele sai da ressurreição, né? E volta a se usar ela por comum. Ele cria uma boneca do inimigo e causa um dano massivo baseado em 838 do ataque no inimigo. E consome todas as stacks de Brutal Modification. E cada stack de Brutal aumenta 10% do dano dele até 6 stacks. E se você consumir as 6 stacks, ele basicamente vai garantir o dano crítico nesse dano massivo, né? Que é quase 1 milhão. Quase 1 milhão, olha. É quase 1.000 de porcentagem, né? Esse dano daqui. Quase 1.000. Então aumenta mais 10% para cada. Então é 1.000 na verdade, né? Então dá bastante dano. Então por isso que não tem muito por que você botar taxa nele. Eu botei, mas eu vou botar dano. Porque eu não sabia, né? Depois que eu fui ler o kit dele, eu fiz os vídeos primeiro, depois que fui ver o kit do boneco. Mas enfim, a arma dele é isso, as skills dele são essas. E agora vamos pra boundary dele. Gente, B1 dele maravilhosa. Toda vez que ele utilizar o especial ataque dele, com 6 stacks do controle, o time todo ganha adicional de 10% de bônus de Spirit por 20 segundos e aumenta a ultimate charge rate dele em 40%. É muito boa, não acho necessário, mas é uma boundary bem legal que vai fazer com que você consiga colocar talvez ataque com mais conforto na terceira stamp do seu Zael. Bom, a segunda, toda vez que um especial ataque for ativado e o inimigo te tomar um hit, a resistência dele a Spirit vai ser reduzida em 10% por 20 segundos. É bem legal. A 3 e a 5 vocês já sabem, né? A mesma coisa de sempre. Aumenta o dano da técnica, Ultimate, básico ataque e counter em 2. E a 4 aumenta o dano da Ultimate em 600%. E 1800 do. Nossa, não entendi. Aumenta o dano da Ultimate em 600%. Até 1800. Até 1800 vezes do ataque do Zayala Porro.
o buff provido pela passiva aumenta em extra 5%. Basicamente ele vai dar mais dano na ultimate, gente, mas... E mais um pouquinho de buff. Mas é mais pro dano pessoal dele, né? Então, se você quiser que seu Zayel cause bastante dano pessoal, a B4 é um ponto interessante. E a 6 aumenta a chance crítica do especial ataque do counter. Ai, aqui escaralha tudo. Em 80%. E o dano causado por 50%. Todas as vezes que Ah, tá. Meu Deus. Toda vez que utilizar o counter-ataque, causa... O time todo ganha dano, 200% de dano. Eu não entendi isso aqui, gente. Se ele causa 200% de dano, ou se o counter dele causa 200% de dano, ou se o time vai ganhar 200% de dano. Mas não faz sentido o time ganhar 200% de dano. Enfim, deixem aí nos comentários. Eu não sei se eu que não tô sabendo ler isso aqui, ou tá realmente confuso. Mas eu não recomendaria você pegar a bond dele, a não ser que você goste muito dele. Ele é um personagem legal, mas eu acho que ele na B0 é um personagem maravilhoso. Então, eu pararia com o personagem só, tá? As stamps dele, ele tem as próprias stamps, como todo personagem que chega. Aqui vai ser ataque, não vai ser dano spirit, gente. Eu acho que aqui ataque vai ser a Cal, vai ser a coisa melhor que vocês podem estar fazendo. Deixa eu até ver se eu tenho um ataque. Dá uma olhadinha, vai que tem um ataque aqui. Não, não tem. Ataque. E de substatus vocês vão querer ataque, ultimate charge rate e dano crítico. E chance crítica se vocês conseguirem também. Aqui no meio vocês podem colocar dano crítico, né? Ou dar um jeito de botar ataque e conseguir muito dano crítico de outra forma, de substatus. Mas eu não tenho nenhum de dano crítico. Eu quero colocar de dano crítico e colocar ataque de substatus. E aqui, eu, particularmente jogando, não senti tanta necessidade assim de Ultimate Charge Rate. Então, eu vou estar substituindo por ataque para fazer um teste, né, de como que vai ficar o personagem e tal. Assim que eu tiver, né, porque, sinceramente, prefiro ficar com essa daqui e garantir Ultimate do que botar o ataque lá. E a Core Stamp dele, a assinatura, eu já falei o que que faz. Caso vocês não tenham, pode utilizar essa daqui, pode utilizar essa daqui também. Mas essa daqui não é muito boa, não. Tem essa daqui, que vocês podem utilizar com o time Spirit. E... acho que é só, né? Acho que é só. Acho que é só. São essas que são interessantes aí de você utilizarem, tá bom? Fora as 4 estrelas que são, claro, comuns para suporte que vocês podem estar olhando aí, dando uma olhada e pesquisarem. E verem qual que se encaixa melhor pro buff do seu personagem, tá? Agora vamos tá dando uma olhadinha lá no modo treino, no modo de prática livre. Nós vamos pegar aqui o time dele e vamos entrar. Vou mostrar pra vocês primeiro a passiva dele. Ó, esse é Azael normal, sem estar no modo da ressurreição. E o que que ele faz? Basicamente, gente, vocês têm que dar hit, o combo, principalmente se vocês tiverem a Core Stamp dele. A Core Stamp não, a arma assinatura dele. Vocês vão dar hit, completar as 3 bolinhas ali embaixo, ó, aqui embaixo, onde tem... igual do Aizen. Então, vocês vão completar elas, depois vão utilizar a habilidade do Zael, que é essa habilidade aqui, a habilidade comum dele, e ela vai dar os outros 3 stacks, e vocês vão dar o ataque carregado e utilizar a ultimate do Zael. Geralmente, quando eu faço isso, ele já tem ultimate. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Vou dar o combo dele de ataque básico. Ele tacou os Fractions, ó. Estourou. E ficou 3 pontinhos aqui. Se eu tivesse a arma dele, daria mais 3 pontos aqui. Eu daria o ataque carregado, explodiria.
E já tenho o buff aqui de Intel Control, né? Que aumenta o Spirit Mastery dos aliados ativado. Com a arma dele, eu já teria os 6 de vez, tá? E aí a gente ativa a Suprema dele e ele entra nesse estado. Que é permanente, gente. Vocês podem ficar permanentemente nesse modo. Vocês podem bater com ele nesse modo. Mas é óbvio que vocês não vão ficar no campo batendo com o Zael, né? E ele tem o ataque aprimorado dele carregado assim, desse jeito. E se você tiver com um personagem Spirit batendo em campo, vocês vê que os fractions dele vão batendo, ó, junto, ó. E vão gerando no chão a passiva do Zael. Aí, ó, eu voltei pra ele, resetei. E, ó, você vê que o Toshiro já estacou tudo do Central Analysis, que é da análise simples, que é basicamente o bônus de dano crítico. Toda vez que eu der hit com Toshiro, ó, ou com Aizen, que seja, com qualquer personagem de Spirit, vai estar resetando essa passiva. E a passiva, que tem 6 ali, a gente reseta com o ataque carregado do Zael, tá bom? Esse ataque assim. Então, basicamente, gente, é isso. É essa gameplay do Zael. Não tem nada muito especial. Você não consegue andar. Ele é um suporte, então, né? E a ultimate dele aqui, vocês podem ver que tem uma segunda ultimate liberada. Que é basicamente o dano massivo que ele dá, né? O dano principal do próprio personagem. E se você tiver a arma dele, se eu não me engano, você vai dar um buff de ataque pro seu time. Pronto. E, gente, aí você volta pra essa. Para o mesmo Uzael. Você faz as mesmas coisas. Aí depois você vai fazendo a rotação do seu time até você liberar a ultimate do Zael novamente, tá? Ele não é um personagem complicado, muito pelo contrário, ele é um personagem bem simples. Bom, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, gente, o Zael no modo treino dele mesmo, né? No tutorial dele, que vocês podem estar entrando aí quando vocês pegarem o personagem. Ou no próprio trial do personagem, do banner, né? Mas quando a gente pega o personagem, a gente tem esse trial aqui, que é basicamente um trial extra, que a gente consegue experimentar o personagem. Então vamos utilizar aqui o combo de ataque básico dele, usar a habilidade dele. Ele aqui tá sem a Core Stamp, então nós vamos utilizar mais um combo de ataque básico e aí sim utilizar o ataque especial, para que ele tenha os 6 stacks direto, tá? E aqui o jogo ensina a gente a utilizar a Ultimate, entrar no estado da ressurreição dele. Ou seja, a gente vai entrar aqui no Zael, não vai ficar batendo com ele, obviamente, vai entrar com outro personagem em campo e vai começar a bater. Vamos jogar aqui com o Toshiro, normalmente. Vamos utilizar ele, causar o dano com ele. E voltar pro Zael para recuperar o buff do ataque pressionado dele, né? Do ataque especial. E utilizar a ultimate para finalizar, né? A ressurreição dele. Assim, dando o daninho massivo dele. Bom, como vocês puderam ver, é bem simples mesmo, gente. É um personagem bem tranquilo de ser utilizado. É um personagem, por mais que seja simples, é um personagem bem forte, tá? É um personagem que faz diferença na conta. É um personagem que eu recomendo muito que vocês peguem. Personagens suporte no geral, na maioria das vezes, eles são muito importantes, porque eles basicamente mudam a forma que você vai jogar com o seu time, né? E vou tentar mostrar pra vocês. Não, não deu. Ia tentar mostrar pra vocês o counter dele, né? Vamos ver aqui se o bichinho dá. Não! Ele vai dar um agarrão. Vamos ver se ele dá. Ó. E o counter dele é esse aí, tá? Ele é um personagem bem lindo, bem único. O design dele eu acho que tá assim, impecável. Eu não vejo defeitos no design dele. Ele é um personagem bem fluido de estar no time. Você
Sabe, personagem que você não sente o peso de ter um personagem no time, sabe? É basicamente um personagem, tipo, muito bom que tá ali ajudando o seu time de forma absurda. E deixa eu mostrar pra vocês, vocês estão vendo que tá brilhando ali embaixo? Na passiva dele? Deixa eu tentar não matar esse bicho. Calma. Ó. Ele tá com todas as análises de haste no campo. E aí a ult dele vai ser 100% garantida de chance de crítica. Então é isso. Ele é um personagem bem simples, com mecânicas bem simples, a gameplay é bem simples, mas é um personagem maravilhoso e super interessante de vocês terem aí na conta. Vou estar aproveitando com vocês aqui para dar esse tirinho que a gente pegou na arma dele, vai que vem, né, no 32, quem sabe? Vem nada, né? E nem pra vir personagem, pra mim conseguir a moedinha dele. Esse guia acabou ficando maior do que eu esperava, gente. Perdão, não era pra ficar enorme assim desse jeito. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha sanado todas as dúvidas. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês da melhor forma possível, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.